Olá, estudantes, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Sueli Xavier. Essa é a segunda videoaula referente à atividade de número 16 do ensino fundamental, ou seja, a quarta atividade do nono ano. Estudaremos aqui radiciação e equação do segundo grau. Radiciação. A radiciação ela é a operação inversa da potenciação. Ou seja, a radiciação é uma operação em que buscamos um número que satisfaz determinada potência, considerando os números a e b números reais, e em um número natural maior que 1, definimos a raiz enésima de a como sendo um número que, quando elevado a n, seja igual ao número a, nesse caso, representaremos por b, ou seja, raiz enésima de a é igual a b, somente se b elevado a n é igual a a. Bom, temos aqui que o a, esse valor, é chamado de radicando, o n, esse aqui é o índice, e o resultado b, ele é chamado de raiz. Esse símbolo, ele é chamado de radical. Bom, vamos aos exemplos. Exemplo 1. No exemplo 1, nós vamos ler raiz quadrada de 4. Lembrando que o índice aqui, ele é igual a 2. Quando não aparece, está subentendido que vale 2. Ou seja, estou interessado em descobrir um número que elevado a esse índice, ou seja, elevado a 2, dá igual ao radicando, ou seja, dá igual a 4. Que número é esse? O número 2. Pois 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é igual a 4. Próximo exemplo. Raiz quadrada de 25. Estou interessado em descobrir qual é o valor que elevado a 2 dá 25. Bom, esse número é 5, pois 5 elevado a 2 é o mesmo 5 vezes 5, que dá igual a 25. Próximo exemplo. Raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é igual a 10, pois 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que dá igual a 100. Temos agora uma raiz cujo índice é 3. Nesse caso, eu vou ler raiz cúbica de 8. Bom, estou interessado em descobrir qual é o número que elevado a 3 resulta 8. Esse número é o 2, pois 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá igual a 8. Raiz quarta de 81. Estou interessado em descobrir qual é o número que elevado a 4 dá igual a 81. Bom, esse número é o 3, pois 3 elevado a 4 é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá igual a 81. Temos uma observação muito importante, que diz, se o índice for par e o radicando for negativo, não existirá a raiz. Equações do segundo grau. Uma equação do segundo grau com incógnita x pode ser escrita da seguinte maneira: ax2 mais bx mais c igual a 0. Em que a, b e c são números reais, com a diferente de 0. Por que o a não pode ser 0? Porque se ele for 0, 0 vezes x ao quadrado dá 0, então esse termo que tem o x ao quadrado, ele some. E ter esse termo é o que nos garante ter uma equação do segundo grau, ou seja, o maior expoente aqui de x tem que ser igual a 2. Bom, a, b e c são chamados de coeficientes numéricos. O a é o coeficiente de x ao quadrado, o b é o coeficiente de x e c é o número que está sozinho, também conhecido como termo independente. Vamos a alguns exemplos. Primeira, 2x ao quadrado mais 5x mais 10 igual a 0. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Menos x ao quadrado mais 4x mais 4 igual a 0. X ao quadrado menos 16 igual a 0.
3x ao quadrado mais 9x igual a zero. Bom, agora vamos tentar identificar para cada uma dessas equações esses coeficientes, o a, o b e o c. Bom, olhando para a primeira equação, temos que o a é igual a 2, o b é igual a 5 e o c é igual a 10. Quando nós temos os três coeficientes diferentes de zero, dizemos que essa equação do segundo grau ela é uma equação do segundo grau completa. Vamos para a próxima equação. Bom, aqui você pode não estar enxergando o número que está aqui na frente. Quando isso acontecer, está subentendido que existe o número 1, porque 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Portanto, o nosso coeficiente a é igual a 1. O b, que é o coeficiente de x, nesse caso aqui, é menos 5. Temos que ter bastante atenção aos sinais. b igual a menos 5. E o c, como é o número que está só, é o termo independente, nesse caso vale 6. Como os três coeficientes são diferentes de zero, ela é uma equação do segundo grau completa. Bom, passando para a terceira equação, temos que o a vale menos 1, já que nós temos o sinal aqui na frente, então menos 1. O b igual a 4 e o c igual a 4. Também temos os três coeficientes diferentes de zero, portanto, ela é uma equação do segundo grau completa. Vamos para o outro exemplo. O a aqui vale 1, que é o coeficiente de x ao quadrado. Perceba que nesse exemplo nós não temos o termo que tem x. Se eu não tenho o termo que tem x, é porque o nosso b é igual a zero. E aqui o c, que é o termo independente, é igual a menos 16. b igual a zero, c igual a menos 16. Como o b é igual a zero, ou seja, um desses coeficientes é zero, ela é uma equação do segundo grau incompleta. Passando para o próximo exemplo, o a, que é o coeficiente de x ao quadrado, nesse caso é 3. O b, que é o coeficiente de x, é igual a 9. E o c, perceba que a gente não tem um número sozinho aqui, não tem um termo independente. Então, significa dizer que esse c ele é igual a zero. Como c é igual a zero, temos que a equação do segundo grau ela é uma equação do segundo grau incompleta. E como resolver uma equação do segundo grau incompleta? Bom, temos dois tipos de equações do segundo grau incompleta. A primeira que vamos estudar, ela é escrita da forma ax ao quadrado mais c igual a zero. Ou seja, nesse exemplo, o coeficiente b é igual a zero. Vamos a um exemplo. Temos a equação x ao quadrado menos 16 igual a zero. Identificando os coeficientes, o a vale 1 e o c é igual a menos 16, portanto, o b é igual a zero. Lembrando que para resolver uma equação do segundo grau, eu estou interessada em descobrir qual é o valor de x que satisfaz essa equação. Qual é o número que elevado a 2 menos 16 resulta zero. Bom, para isso, basta isolar o termo que tem x ao quadrado no primeiro membro e passar o 16 para o segundo membro. Lembrando que se ele é negativo, vai ficar positivo. Mais 16. Para eliminar o expoente 2, já que eu estou interessada em descobrir o valor de x, basta colocar o sinal do radical em ambos os membros. Simplificando aqui o índice com o expoente, vamos ficar só com x, e a raiz quadrada de 16 é mais ou menos 4. Portanto, temos aí os valores, né? Primeira raiz x' igual a menos 4. E a segunda, x duas linhas igual a 4. Perceba que se substituirmos aqui menos 4 ao quadrado, como a base é negativa e o expoente é par, o nosso resultado vai ser positivo. E aí 16 menos 16 dá exatamente zero. Da mesma forma, se substituirmos aqui por 4, 4 ao quadrado dá 16, 16 menos 16 é igual a zero. Portanto, as raízes da nossa equação são menos 4 e 4. Vamos a um segundo exemplo. 5x ao quadrado menos 20 igual a zero.
isolando o termo que tem x no primeiro membro e passando menos 20 para o segundo membro, temos 5x² é igual a 20. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo, então temos x² é igual a 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 é igual a 4. Para eliminar o expoente 2, vamos colocar o sinal do radical em ambos os membros, simplificar o índice com o expoente, para ficar só x, e a raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Primeira raiz, né? X' igual a menos 2, ou x duas linhas igual a 2. Portanto, temos aí que as raízes são menos 2 e 2. Fazendo uma verificação aqui rápida, substituindo aqui o x por menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20 dá igual a 0. Substituindo por 2, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20 dá igual a 0. Pronto, então são os dois valores que satisfazem a nossa equação. Percebemos que sempre que temos uma equação do segundo grau nesse formato, desse tipo em que o b é igual a 0, as raízes serão raízes opostas, né? De sinais contrários. Olha aí, menos 4 e 4 e menos 2 e 2. Bom, agora vamos resolver outras equações do segundo grau, também completas, só que agora escrita da forma ax² mais bx igual a 0. Ou seja, em que o c é igual a 0, coeficiente c, o termo independente. Vamos a um exemplo. x² mais 2x igual a 0. Bom, para resolver essa equação, eu estou interessado em descobrir o valor de x, que elevado a 2 mais 2 vezes o dobro desse valor, seja igual a 0. Para isso, vamos colocar o x em evidência, abrir os parênteses e efetuar divisões. Fazer x² dividido por x, que dá x, e 2x dividido por x, que dá 2. Agora, o que é que nós temos? Nós temos um produto de dois fatores que o resultado é igual a 0. Então, ou o primeiro fator é 0, ou o segundo fator é igual a 0. Então, x' é igual a 0, ou seja, se o primeiro fator for igual a 0, nós já temos aí uma das raízes. Ou, se esse produto aqui, x mais 2, que é o outro fator, é igual a 0. Aqui nós temos uma equação do primeiro grau, então, para resolver essa equação, basta isolar o termo que tem x no primeiro membro e passar o outro termo para o segundo membro. Lembrando que se ele está positivo, vai ficar negativo. Temos aí a segunda raiz, x duas linhas é igual a menos 2. Portanto, as raízes da nossa equação são menos 2 e 0. Vamos fazer o teste. Substituindo aqui por 0. 0 ao quadrado vai dar 0 e 2 vezes 0 é 0. Portanto, 0 mais 0 dá 0. Quando x for igual a menos 2, teremos menos 2 ao quadrado, dá 4 positivo. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Aí 4 menos 4 dá exatamente igual a 0. Vamos a um segundo exemplo. 2x² menos 18x é igual a 0. Temos o coeficiente a, que vale 2, o coeficiente b, que vale menos 18, e o c, que é igual a 0. Então, colocando o x aqui em evidência e fazendo a divisão, 2x² dividido por x dá 2x, e menos 18x dividido por x dá menos 18. Temos um produto de dois fatores que o resultado dá 0. Então, ou o primeiro é 0, ou o segundo fator, que é 2x menos 18, é igual a 0. Portanto, temos a primeira raiz e a segunda raiz, basta resolver essa equação do primeiro grau. Isolando o termo que tem x no primeiro membro, teremos 2x é igual, o 18 que estava negativo vem para o segundo membro positivo. E agora, o 2 que está multiplicando passa dividindo. 18 dividido por 2 dá 9. Temos aí a segunda raiz. Portanto, as raízes da nossa equação são 0 e 9. Bom, a observação importante que podemos fazer é que sempre que nós temos que o c é igual a 0, ou seja, uma equação do segundo grau em que o c é igual a 0, uma das raízes é 0. Tudo bem?
E como resolver uma equação do segundo grau completa? Bom, vamos aplicar uma fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. Vamos a um exemplo. Encontre as raízes da equação x² menos 5x mais 6 igual a 0. Bom, como utilizaremos essa maneira, essa fórmula, vamos aplicar 3 passos. O primeiro passo é encontrar os valores dos coeficientes do a, do b e do c, que já sabemos identificar. O a é o coeficiente de x², o b é o coeficiente de x e o c é o termo independente. Temos aqui que o a é igual a 1, o b vale menos 5 e o c é igual a 6. O segundo passo, nós vamos calcular o delta por meio da substituição do valor dos coeficientes na fórmula. O que é o delta? O delta ele será representado por esse triângulozinho, em que a fórmula é b² menos 4 vezes a vezes c. E para encontrar esse valor, basta substituir os coeficientes que já encontramos aqui no passo 1. Sabemos que o b é menos 5, então vai ficar menos 5², menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Fazendo as substituições, temos menos 5² é menos 5 vezes menos 5, que dá 25. E 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6 dá 24. Portanto, temos aí 25 menos 24, que dá igual a 1. O terceiro passo é usar a fórmula de Bhaskara, substituindo as letras pelos valores da equação dos coeficientes e também do delta. A fórmula de Bhaskara é essa: x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. O b, ele é menos 5, então vamos lembrar de colocar o menos da fórmula e depois o valor menos 5 entre parênteses. O delta eu já sei que vale 1 e o a é igual a 1. Fazendo as substituições, temos menos 5, mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Aqui, fazendo como os sinais são iguais, o nosso resultado vai ser positivo, então vai ficar 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2 vezes 1, 2. Bom, quando chegar nesse passo aqui, nós podemos já desmembrar as duas raízes. Uma em que nós vamos utilizar o sinal positivo e a outra o negativo. Vamos lá, x' vai ficar 5 mais 1 sobre 2, 5 mais 1, 6, 6 dividido por 2, 3. Na segunda raiz, utilizando aqui o negativo, nós vamos fazer a subtração, então 5 menos 1, 4, 4 dividido por 2 dá 2. Portanto, temos aí as raízes 2 e 3. Professora, será se realmente são esses valores? Podemos fazer as substituições aqui. Substituindo x por 2, 2² dá 4, menos 5 vezes 2 dá menos 10. Se eu somar o 4 mais 6 dá 10, 10 menos 10 é igual a 0. Fazendo o mesmo substituindo agora por 3. 3² dá 9, menos 5 vezes 3 dá menos 15, mais 6. Se eu tenho 9 mais 6 dá 15, 15 menos 15 dá 0. Então, realmente, as raízes são esses valores. Bom, essa maneira, você pode aplicar tanto quando você tem uma equação do segundo grau completa, como incompleta. Bom, vamos a um outro exemplo. Exemplo 2. Encontre as raízes da equação x² mais 4x mais 4 é igual a 0. Ela é uma equação do segundo grau completa? Sim. Primeiro passo é identificar os coeficientes, o a, o b e o c. Perceba que o a vale 1, o b vale 4 e o c vale 4. Segundo passo, vamos calcular o delta, lembrando da fórmula b² menos 4ac. O nosso b é 4, o a vale 1 e o c também é igual a 4. Substituindo, temos 4² menos 4 vezes 1 vezes 4. 4² é 4 vezes 4, que dá 16. Fazendo essa multiplicação, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes 4 dá menos 16. Portanto, 16 menos 16 é igual a 0.
O terceiro passo, vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. O nosso b é 4, o delta é 0, e aí eu vou dividir isso por 2 vezes a, que é igual a 1. Bom, a raiz quadrada de 0 é 0. Portanto, aqui, tanto faz eu somar como eu subtrair 0, o resultado vai ser o mesmo. Portanto, essas duas raízes, elas serão iguais, né? X' será igual a x duas linhas, que é igual a menos 4 dividido por 2, que dá menos 2. Ok? Exemplo 3. Encontre as raízes da equação x ao quadrado menos 14x mais 50 igual a 0. Ela é uma equação do segundo grau completa, então vamos lá, utilizando os 3 passos. Primeira coisa, identificar os coeficientes. O a igual a 1, que é o coeficiente de x ao quadrado. O b é igual a menos 14, que é o coeficiente de x. E o c vale 50, é o termo independente. Segundo passo, vamos calcular o delta, lembrando que a fórmula é b ao quadrado menos 4ac. O nosso b é menos 14, o a vale 1 e o c é igual a 50. Portanto, substituindo, menos 14 ao quadrado é menos 14 vezes menos 14, que dá 196. Fazendo a multiplicação aqui, menos 4 vezes 1 dá menos 4 vezes 5 dá 200, vezes 50 dá 200. Então, 196 menos 200 dá igual a menos 4. Bom, aqui nós temos uma observação muito importante. Sempre que o delta for negativo, né, for um número menor do que 0, a equação não tem raiz real. Por quê? Porque se a gente fosse aplicar a fórmula de Bhaskara, nós íamos nos deparar com raiz quadrada de menos 4. E aí nós sabemos que não existe nos reais. Portanto, temos essas observações em relação ao delta, né, que vai determinar o número de raízes. Se delta for maior do que 0, então a equação possui duas raízes, né, ou seja, duas soluções reais, e elas serão duas soluções, ou seja, distintas, né, diferentes. Foi o caso do exemplo 1. Quando delta for igual a 0, então a equação do segundo grau possui uma única solução real. Foi o caso do exemplo 2. E agora, no exemplo 3, temos essa situação. Se o delta for menor do que 0, então a equação não possui solução real. Bom, já vimos que para resolver uma equação do segundo grau completa, nós podemos utilizar a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. Agora, eu vou apresentar uma outra maneira de se encontrar essas raízes, que é através das fórmulas da soma e do produto das raízes. Bom, a primeira fórmula, que é a fórmula da soma das raízes, ela é dada por menos b sobre a, né? Já sabemos que b e a são aqueles coeficientes da nossa equação do segundo grau. E a outra fórmula, que é a fórmula do produto das raízes, que vamos representar pela letra P de produto, né? O produto das raízes x' vezes x duas linhas é dada pela fórmula C sobre A. Vamos a um exemplo. Encontre as raízes da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Bom, essa equação ela foi resolvida anteriormente utilizando a fórmula de Bhaskara. E agora vamos resolver utilizando essas duas fórmulas, da soma e do produto das raízes. Vamos lá. Identificando os coeficientes. O a vale 1, o b é menos 5 e o c é igual a 6. Aplicando a fórmula da soma, que é dada por menos b sobre a, nosso b é menos 5. Então, eu tenho menos da fórmula, menos 5, que é o valor do b, dividido por a, que é igual a 1. Aqui, sinais iguais, o resultado vai dar positivo, então, teremos 5 dividido por 1, que é igual a 5. Aplicando a fórmula do produto, C sobre A, temos o nosso C é igual a 6, portanto, vai ficar 6 sobre o A, que é igual a 1. 6 dividido por 1, isso é igual a 6. E agora, nós precisamos pensar em dois valores, ou seja, as duas raízes, em que, somando essas duas raízes, o resultado dá 5.
e que multiplicando esses dois valores, o resultado dá 6. Portanto, esses valores são 2 e 3. Se eu somar 2 mais 3, eu vou obter 5. E se eu multiplicar 2 vezes 3, eu vou obter 6. Bom, agora já sabemos resolver uma equação do segundo grau completa, aplicando dois métodos. Um é utilizando a fórmula de Bhaskara e o outro é utilizando a fórmula da soma e do produto das raízes. Lembrando que a fórmula da soma é dada por menos b sobre a do produto é dada por c sobre a. Vamos a um segundo exemplo. Encontre as raízes da equação x² menos 7x mais 12 igual a 0. Inicialmente, vamos identificar os coeficientes. O a igual a 1, o b é igual a menos 7 e o c vale 12. Aplicando a fórmula da soma, menos b sobre a, lembrando que o b é menos 7, temos menos da fórmula, o b é menos 7 dividido por 1. Aqui, sinais iguais, o resultado é positivo, teremos 7 dividido por 1, que dá igual a 7. Para a fórmula do produto, que é dada por c sobre a, como c é 12, vai ficar 12 dividido por 1, que é igual a 12. E agora precisamos pensar em dois valores, cuja soma é igual a 7 e cujo produto é igual a 12. Que números serão? Bom, esses números são 3 e 4. Se eu somar 3 mais 4, dá 7. E se eu multiplicar 3 vezes 4, dá 12. Portanto, essas são as raízes da nossa equação. Bom, nós podemos aplicar esse método, mas o método mais direto é realmente utilizar a fórmula de Bhaskara, já que essas raízes, por exemplo, elas podem ser números fracionários, então nem sempre é fácil você pensar e encontrar dois valores em que você conheça a soma e o produto. Bom, vamos ficar por aqui, bons estudos e fiquem com Deus.